O tetragrama sagrado é o nome de Deus. Tá? O tetragrama sagrado, ele é singular. Adonai, que quer dizer Senhor, também é singular. Agora, quando você vai aqui para Elohim, essa terminação com esse cubinho aqui, ó, que é transliterado como M, tem um som de M na nossa língua. Esse M designa o plural. Se fosse um som de A, que seria o Aleph, essa letrinha aqui, designaria o singular também, mas é do A, no caso é o plural. Tá? Então, o nome pronunciável de Deus é esse. Tá? E ele pode ser escrito desse jeito. Isso aqui é a transliteração. Ou seja, você tentar colocar em letras do nosso alfabeto português o nome hebraico de Deus. Esse nome é usado em toda a Bíblia. E esse nome é descrito pelos escribas e posteriormente pelos maçonetas com tinta de ouro. E sempre que ele aparecia, ele era pronunciado como Adonai, que significa Senhor. Por isso que na sua Bíblia você várias vezes vê assim: o Senhor disse, o Senhor fez. Então o Senhor Deus foi até Moisés e mandou. Por que ele diz tanto o Senhor? Porque para o judeu era pecado pronunciar o nome de Deus. Então o judeu, quando ele escrevia a mão a Bíblia, ele fazia, chegava na hora do nome de Deus, essas 4 letrinhas hebraicas aqui, ele escrevia com letras de ouro mesmo, tinta de ouro. Ela escrevia, normalmente ele colocava um asterístico do ladinho. E aí lá no rodapézinho da Bíblia dele, o rodapé ficava do ladinho, tá? No rodapé da Bíblia dele, o que ele fazia? Ele colocava uma observação dizendo assim: ler Adonai. Porque Adonai quer dizer o quê? O Senhor. Até assim para o Senhor. Não é para você ler o nome de Deus, porque para o judeu era um nome que seria pecado ter na sua boca. Por isso que ele é um nome também pronunciado. Deus nunca se propõe em pronunciar o termo Adonai. Quer dizer, o nome sagrado de Deus. Então o termo mais usado, ele enfatiza também a Trindade, irmãos, que é o termo Elohim, que é um nome plural. Tá? Interessante notarmos que na gramática hebraica o numeral é representado de 3 formas, como eu já falei com vocês: singular, plural, tá certo? Uma palavra dual, nós já demos o exemplo também: mãos, pés, pernas, casal, assim por diante. Já o plural se refere a 3 ou mais coisas, e o termo Elohim, ele representa isso, ou seja, gramaticalmente, representaria um Deus unido pelo menos em 3 pessoas. Que aí você pode já pensar primeiro no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esse dinamismo também é visto em outros textos, como Isaías capítulo 42, verso 1, que diz assim: eis aqui o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ou seja, Deus falando sobre o escolhido, que é Jesus, e sobre ele colocaria o Espírito. Tá? Então aí você veja no Antigo Testamento uma reminiscência disso. Já no Novo, Jesus diz assim: ide, portanto, e fazei discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, verso 19. Se Jesus diz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é porque Jesus está dando uma credibilidade para a divindade, sim ou não? Se o Espírito Santo fosse só uma força ativa, por que Jesus ia falar em nome do Espírito Santo? Que nem muita gente fala, mas isso é coisa que vamos tentar falar mesmo. Agora, Jesus é a suprema revelação de Deus. 1 João capítulo 5, verso 20, abre a tua Bíblia e vamos ler lá o que diz. Se você estava com ela aberta antes, deve estar ali já no finalzinho mesmo. 1 João capítulo 5, verso 20, a Bíblia, a palavra de Deus, diz assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro e estarmos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ou seja, irmãos, Deus, ele mostra na palavra que Jesus é a suprema revelação. João 17,3 diz assim, ó: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único e verdadeiro Deus, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então Jesus também enfatiza isso. Então, mesmo sendo impossível conhecer plenamente a Deus, a Bíblia apresenta na prática o amor de Deus por nós em quem? Em Jesus. Então a Bíblia apresenta isso. Ou seja, a Bíblia, toda a sua mensagem busca mostrar que Jesus é o Salvador, que Ele é a verdade, que Ele morreu por você, mas que nesse trabalho de salvação, Pai e Espírito Santo estiveram presentes, estão até hoje. Amanhã principalmente nós veremos isso. Então na cruz, a justiça e o amor de Deus são revelados, como nós falamos ontem, e comunicados
dados ao mundo. Nela, Cristo reconciliou o mundo pecador ao Deus de amor. Agora, qual será a sua decisão quanto a tão grande gesto de amor da Trindade? Deus, Ele ama você. Ele quer o melhor para a sua vida. Agora, qual vai ser a sua decisão? Você quer viver ao lado de Deus? Ou você quer viver à parte de Deus? Deus te deu livre-arbítrio, Deus te deu o poder de escolha. Você tem que decidir quem você vai servir. Até porque, aonde estiver o seu tesouro, aonde estiver o seu, se estiver o seu coração, ali estará o quê? O seu tesouro. Então, coloque o seu coração nas mãos de Deus. E se você colocar, o seu grande tesouro vai estar com Ele, e não com as coisas desse mundo. Olha só, você pode receber a presença divina hoje. João 1, 11, 12, que é o último verso que nós vamos ler, diz assim: veio para o que era seu e os seus não o, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o quê? O poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu, não creem no nome de Jesus. Jesus é o Salvador, Ele quer te dar a vida eterna, só que tudo depende da sua decisão.